Fala galera, quem fala é o Victor e hoje eu venho querendo ser boca de Deus na vida de vocês. Eu venho aqui hoje pregar para você, meu irmão e minha irmã que está desviado dos caminhos de Deus ou está em pecado. Irmãos, eu não sei como é que tá a sua vida, se você está desviado ou não, espero que não, mas se estiver, essa mensagem é para você. Irmãos, não se preocupem, eu não venho com pedra nas mãos, nem Deus vai a vocês com pedra nas mãos, mas eu venho aqui querendo só entregar uma mensagem a vocês. Irmãos, eu gostaria de contar a vocês uma parábola e um testemunho meu antes de começarmos. Irmãos, muitos de vocês já devem conhecer a parábola do filho pródigo. É basicamente assim: tinha um pai, um senhor rico, e ele tinha dois filhos. E um deles desejou que o pai dele o desse a sua herança adiantado. E na época isso era o mesmo que desejar a morte do seu próprio pai. Então imagina o peso. Mas ainda assim, aquele pai deu aquela parte da herança pro seu filho, adiantado. E o que esse filho fez? Ele pegou esse dinheiro e foi curtir o mundo afora. Se envolveu com prostitutas, com festas, bebedeiras. Mas chegou uma hora que esse dinheiro se esgotou. E ele acabou ficando na miséria. E ele desejava até comer a comida dos porcos de onde ele trabalhava, mas nem isso seu patrão lhe dava. E ele pensou: eu era feliz e não sabia na casa do meu pai. Na casa do meu pai eu era feliz e eu não sabia. E ele acabou por voltar para a casa do seu pai. E durante o caminho ele ficava pensando no que ele iria falar. E ele tinha decidido o que falar. Ele falaria algo como: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Aceita-me como um de seus empregados. Ele iria lá reconhecendo o seu erro, ele ia pedir para meramente ser um dos empregados do pai dele, pois ele sabia que até os empregados tinham uma vida melhor do que ele já estava tendo, que ele estava tendo no mundo. Então, quando ele chegou na casa do seu pai, o pai dele viu ele ao longe e foi correndo na direção do filho. E o filho já foi começar o discurso que ele tinha preparado, mas o pai dele nem deixou ele terminar de falar. Ele já gritou, ele chamou os empregados, falando: venham, ponham um manto no meu filho, ponham roupas novas, ponham um anel em seu dedo, matem o novilho gordo e sirvam. Meu filho estava morto e ressuscitou, estava perdido e foi achado. Irmãos, para muitos, pode até só parecer uma parábola, mas o significado dela é enorme. E eu já vivi esse significado. Eu já me desviei uma vez. E eu não me orgulho disso. Foi mais recente do que vocês imaginam. Mas, irmãos, 2 dias. Eu não consegui ficar longe da presença de Deus 2 dias. Eu fui pro mundo, queria curtir os prazeres da juventude. Mas, irmãos, eu sempre senti uma coisa: um vazio. Parece que no primeiro dia as coisas já tudo começou a dar errado. Briga, ônibus atrasava, era falta de paz, tudo parecia dar errado. E eu só senti um vazio dentro de mim. Irmãos, eu sabia o que era. Esse vazio tinha nome, é o Espírito Santo. Era o Espírito Santo me dando a falta de paz. Porque, irmãos, quando nós somos cristãos, quando nós conhecemos os caminhos de Deus, a gente sabe o que a gente está fazendo é errado. Nós sabemos muito bem. Irmãos, um cristão querendo se desviar é como um peixe querendo viver fora d'água. Nós não conseguimos. E os poucos momentos que a gente fica fora dessa água, nossa, que é Deus, é uma tortura, é um sofrimento. E assim comigo foi. E eu acabei por voltar para os caminhos de Deus. E, irmãos, eu sinto uma coisa que eu não estava sentindo antes. Uma paz. Eu tô sentindo paz, eu tô sentindo uma verdadeira felicidade. Por quê? Porque eu estou na presença de Deus. Irmãos, eu não sei porque você desviou. Se você tá desviado, está me vendo, eu não sei porque você desviou. Pode ser que, assim como eu, você só queria aproveitar os prazeres da juventude. Pode ser que, assim como eu, as coisas estivessem um pouco difíceis e você queria aproveitar os prazeres. Pode ser que as coisas estão difíceis e você só queria um refrigério. Irmãos, mas eu tenho certeza
que assim como eu, quando você foi buscar esse refrigério, você pode até ter se sentido alegre, feliz com a adrenalina do pecado no momento. Mas depois vê um peso na consciência, um vazio. Você, a maioria do tempo, eu tenho certeza que você sentiu um vazio na sua alma. Como se tivesse um buraco no seu peito, na sua alma. Irmãos, isso aí é o espaço que é para ser do Espírito Santo. Irmãos, só Ele pode ocupar esse espaço. Só Ele pode preencher esse nosso vazio. Então, irmãos, volte para os caminhos de Deus. Porque se você pensa que porque você desviou, Deus vai te receber com pedra nas mãos, falando: ah, você desviou, agora você está querendo voltar. Irmãos, Deus não é assim. Deus não é como os homens. Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Mesmo que você tenha desviado, se você voltar genuinamente para a presença dele, arrependido, Deus vai te receber com braços abertos, assim como o pai do filho pródigo. Ele vai te receber com um abraço, com uma felicidade. E ele vai te fazer a propriedade dele. Ele vai falar: ninguém pode encostar o dedo nele porque ele é minha propriedade. Irmãos, é como se ele carimbasse você falando: essa pessoa é minha propriedade, ninguém pode encostar nela. Irmãos, Deus ele não vai te receber com pedra nas mãos. Por quê? Porque Deus é um pai amoroso que se alegra em ver seu filho arrependido voltando em seus caminhos. Deus é um amigo que quer só ver a gente feliz. Irmãos, Deus é uma pessoa incrível. Ele não vai te receber com pedra nas mãos. Irmãos, eu não tô prometendo, Deus não tá prometendo uma vida fácil. Só porque você tá no caminhos dele, vai ser uma vida fácil, sem lutas, e que você não vai sentir saudade do pecado. Irmãos, a vida do cristão é sofrida, é mais sofrida do que a vida daquele que tá no mundo. Mas é uma vida que vale a pena. Não importa os sofrimentos, é uma vida que vale a pena, irmãos. Irmãos, porque mesmo durante os sofrimentos nós vamos ter paz, nós vamos ter felicidade, alegria, nós vamos ter forças para continuar. Irmãos, o pecado não vale a pena, não compensa. Sabe, a gente sente aquela alegria, aquele êxtase durante o pecado. Porque a gente tá, como é que fala, satisfazendo a nossa carne, nós estamos satisfazendo a nossa cobiça. Mas e depois? Vem uma tristeza, uma depressão, porque a gente sabe o que a gente tá fazendo. E, irmãos, sabe por que isso? Porque Deus não te abandonou. Você pode até ter deixado ele, mas ele não te deixou. Ele não te abandonou, ele tá falando: volte para os caminhos, filho. Volte. Deus só quer o bem pra você. Essa falta de paz, esse tormento, essa tortura que você está sentindo é porque você é como se fosse um peixe fora d'água. Nós cristãos não fomos feitos para ficar, nós não fomos feitos para ficar longe de Deus. Irmãos, nós fomos feitos para louvar, para adorar, para espalhar o evangelho, para viver as graças de Deus, as misericórdias. Nós fomos feitos para isso. Não queira ser como um peixe fora d'água e queira viver longe de Deus, mas seja um peixe sábio, fique na água, fique na presença de Deus, na alegria, porque você foi feito para isso. Irmãos, por favor, volte para os caminhos de Deus. Se você está em pecado, arrependa-se, volte. Porque Deus, ele quer isso, ele não tá olhando, quando ele te vê, e quando você vai pedir perdão, desculpa, eu me embolei um pouquinho, mas quando você vai pedir perdão para Deus, não importa se você pecou uma vez, 100 vezes, ou se você esteve afastado um dia, desviado um dia, um ano dele. Ele só quer saber do seu arrependimento. Se você voltar arrependido, pedindo perdão, Deus se esquece de seus erros. E não se engane, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele não se esquece de nada. Mas esse se esquecer quer dizer que ele não leva em conta mais. É como se ele falasse: filho, eu nem sei do que você tá falando. Eu já te perdoei. Você não carrega mais esse fardo. Entende, irmãos? Como Deus é maravilhoso. E como mesmo muitas vezes nós abandonando ele para ir pro pecado, ele ainda assim nos chama. Ele ainda assim nos espera, ele ainda assim quer ficar próximo de nós. Irmãos, essa é a mensagem que eu tenho para vocês, que Deus tem para vocês. Voltem para os caminhos de Deus, porque Deus é bom, Deus é incrível, maravilhoso, e suas misericórdias duram para sempre.
Então, irmãos, muito obrigado por assistirem. Eu espero que essa mensagem possa ter aproximado vocês um pouco mais de Deus. Eu peço que dêem um like, compartilhem, se inscrevam. Eu peço isso porque dá engajamento pro vídeo. Isso faz com que essa pregação chegue a mais pessoas. Então, até compartilhando meio que é uma forma de evangelizar. Muito obrigado por assistirem. Vejam os outros vídeos, por favor. E que as graças e misericórdias de Deus estejam sobre a vida de vocês. Deus abençoe vocês. E até a próxima.